Na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente da vossa misericórdia. Bom dia, Pai amado, Pai querido. O Senhor está bem? Que bom que o Senhor está bem. Fico feliz. Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar todas essas pessoas em nome de Jesus que estão no purgatório. E aquelas almas, Senhor, que clamam para ir para o purgatório. Por favor, Senhor. Eu sei que a tua misericórdia é maior do que nossos pecados. Eu te peço em nome de Jesus. Acolhe a todos nós, os vivos, os que já partiram e os que estão no purgatório. Em nome de Jesus. Obrigado. Você está bem, benção? Em nome de Jesus. Eu estou bem também. Eu estou bem porque o Senhor, Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. Por isso que eu estou bem. Estar bem hoje nesse mundo de aflição não quer dizer que você não tenha dificuldade. Você viu hoje o Evangelho de hoje, Mateus. Está lá escrito, com todas as letras. Mateus 5, de 1 a 17. Perdão, Mateus 8, 5, 17. Mateus 8, 5, 17. É a visita de Jesus à casa daquele oficial romano, do qual ele diz que não é digno que Jesus entre na casa dele. E essa mesma frase eu posso dizer, Senhor, eu não sou digno de estar na presença de Jesus. Tem algumas pessoas aí que a fraca do juízo, elas acham que elas são dignas de estar na presença de Jesus. Mas olha, meu querido e minha querida, estar na presença do Filho de Deus é muita honra. É muita honra estar na presença do Filho de Deus. Você está pensando que é do jeito que eu quero e do jeito que você quer? De jeito nenhum. Tem que estar lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. A missionária, então, não vai ter jeito? Claro que tem jeito. Para todos tem jeito, pela misericórdia de Deus. Diga comigo assim. Diga, repita essa palavra. Para Deus tudo é possível. Não, repita essa palavra dizendo, para Deus tudo é possível. Você entendeu o que você falou? Para Deus tudo é possível. Missionário, mas aquela pessoa que morreu, a gente está orando pelos mortos, aquela pessoa que morreu, missionário, não ia à igreja, não rezava, não ia à igreja, não rezava, não tomava Eucaristia, não assistia à Santa Missa. Pelo contrário, ele ainda ficava bravo com quem ia para a igreja. Irmão, não se apegue a isso. Você ouviu já na Escritura que tem os escolhidos de Deus? Está nesse evangelho de hoje. Os escolhidos. Então eu quero dizer para você. Talvez aquela pessoa que você não acha que não vai, vai. E aquela que você acha que vai, não vai. Porque, olha, gente, vamos deixar bem esclarecido isso para a gente entender bem. Não vai pensar porque eu ando com o crucifixo pendurado no pescoço, eu tenho a Bíblia, eu tenho o catecismo, eu tenho o livro da igreja. Vai pensar que isso me leva ao céu. O que leva ao céu, missionário? E o que leva ao céu, missionário? É isso e o meu comportamento como filho de Deus. Porque se eu ando com o crucifixo, eu leio a Bíblia, eu tenho os documentos da igreja, eu tenho tudo, mas o meu comportamento não condiz com a palavra, eu não vou para o céu.
É onde diz assim, afasta de mim que eu não te conheço. Mas, Senhor, eu pregava no teu nome. Eu tinha não sei quantas pessoas que assistiam esse vídeo em teu nome. Mas eu não te conheço. Eu conheço as pessoas que assistiam. Veja, é muito interessante. Então vamos continuar orando pelas almas do purgatório e pelas almas que clamam ir para o purgatório. Que eu estou sendo impulsionado para isso agora. Não só orar pelas almas que estão no purgatório. Eu estou agora sendo impulsionado a orar pelas almas que querem ir para o purgatório. Então eu convido você a juntar-se comigo em oração. Talvez seja aquela pessoa que levou uma vida fora da casinha, não conhecia o poder de Deus, não conhecia o poder da palavra de Deus. Aquela pessoa estava fora da realidade. Mas Jesus quer salvar essa pessoa também pela tua intercessão e pela minha intercessão. Deu para entender? Você está entendendo o que é que eu quero falar? Eu estou sendo impulsionado, começou a ser impulsionado a rezar pelas pessoas que estão no purgatório. Agora eu estou sendo impulsionado pelas almas que querem ir, já morreram e querem ir para o purgatório. Tem jeito? Tem, claro. Tem jeito, missionário. A missionário, eu conheço alguns irmãos que dizem que não tem jeito. Não. Bota isso na cabeça. Não. Jesus hoje disse a esse soldado, eu vou para tua casa. O soldado diz bem claro, está no Evangelho, bem claro. Lá no livro de Mateus 8, do 5 ao 17. Bem claro, diz assim, diz o soldado, eu não sou digno que entrei em minha casa. Por quê? Porque ele era um soldado romano, da legião romana. E os deuses deles era outro deus. Era Apolo, Júpiter, era o Deus Sol, Deus Lua, Deus Rio, Deus Pedra, Deus Noite, Deus Gato, Deus Boi. Era o Deus deles, não o Cristo. Mas esse missionário romano, esse oficial romano, vendo o que Jesus estava fazendo, os milagres e prodígios, e para fazer o que Jesus fazia, principalmente naquela época, só através do poder divino de Deus. E ele reconheceu. E ele disse, diga comigo, eu não sou digno que entre na minha casa. E Jesus disse que nunca viu tanta fé em Israel. É verdade. Veja, Jesus falou uma coisa que Israel, por lá, tem fé. O judeu, uma classe de judeu é hipócrita e outra classe é de fé, gente. É uma fé que só pela graça. E Jesus diz assim, eu nunca vi uma fé tão grande feito essa. Porque naquela época que Jesus estava andando, as pessoas não estavam acreditando em Jesus. Não é em Deus, é em Jesus. Por isso que Jesus disse que nunca viu uma fé daquele tamanho que ele estava nele. Você acredita em Jesus? E faz essa interrogação a você mesmo. Você acredita em Jesus? Você acredita que Jesus pode curar o seu marido? Você acredita que Jesus pode curar o seu filho? Você acredita que Jesus pode curar a sua mulher? Você acredita que Jesus pode curar essa pessoa que você está rezando por ela? Você acredita nisso? Eu te faço essa interrogação. Você acredita que Jesus pode curar e salvar essa pessoa, até mesmo que já morreu, fora do regime da igreja, fora da lei que a igreja apresenta, mas essa pessoa pode se salvar, porque Jesus pode salvar ela? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito fielmente nisso. Eu acredito, como tem 5 dedos na minha mão, aliás 6. Eu tenho 6 dedos na minha mão, vocês estão vendo? Aqui tinha um dedinho, aí foi cortado. Cada mão minha eu tinha 6 dedos. Aí foi cortado desse aqui, foi cortado desse outro aqui. Tá vendo? Então eu acredito. Ah, missionário, mas eu não acredito. Aí, é assim, ó. Vou usar uma coisa bem rasgada para você entender a sua diferença da sua crença para a minha crença. A minha crença, eu acredito fielmente que Jesus pode salvar quem ele quiser, na hora que ele quiser, quando ele quiser e a pessoa que ele quiser. Eu acredito fielmente nisso aí. E se você não acredita, para você, eu não posso fazer nada, tá? Porque você não vai alterar o que eu penso, nem o que eu acredito. É um problema seu. Se você fica escolhendo pessoas para salvar, o problema é seu. Eu, missionário exorcista, eu quero que todos vão para o céu.
Agora pronto, vai salvar. Eu quero que todo mundo vá para o céu em nome de Jesus. Ô glória! Eu não faço distinção de pessoa, meu irmão. Se você, por causa que você sabe ler a palavra, você sabe ler um livro que ficou escrito pela a inspiração divina, e você só se apega a isso aqui, você é um coitado. Você é um coitado. Você é uma coitada. Ah, porque a Bíblia fala. Irmão, esquece a Bíblia, que Deus está vivo. E se Deus quiser alterar isso aqui, ele altera. Ele altera. Nega de ser besta. Ele é o dono. Isso aqui é para servir a ele. Ó. Feito eu e tu, abestalhado. Às vezes, eu fico chateado, porque tem pessoas que ele só quer assim, ele quer salvar da família dele, os queridinhos dele, sabe? E não quer ter misericórdia de ninguém. Ou, ou vaso quebrado, cheio de emenda. Tu, cheio de emenda, vai se salvar? Quanto mais pessoas que Deus vai usar de misericórdia. Ah, missionário. Mas a Bíblia, se tu estivesse perto de mim, eu soltar essa Bíblia na tua venta para tu abrir essa tua inteligência. Porque assim, mais uma vez, e para encerrar, eu repito, a Bíblia é inspiração. A pessoa que inspirou ela está vivo. Like de ser anta. Perdão, anta. A anta é um animal tão santo, tão bonito. Like de ser jumento. Meu Deus, eu falei mal do jumento. Perdão, jumento. Você é pior do que um jumento, meu irmão. Porque o jumento carregou Jesus nas costas. E você só carrega o orgulho, a divisão. Abra o seu coração. Quem Deus quiser salvar, Ele salva. Ah, missionário, agora vai dar o direito de eu andar todo. De jeito nenhum. Não estou te falando isso, não. Eu estou falando das pessoas que já partiram sem conhecer o que eu conheço, o que tu conhece. Usa de misericórdia, irmão. Tenho certeza. Se eu e você usar de misericórdia, muitas pessoas que morreram. Eu lembro até de um irmão, o nome dele era Paulo. Lá na minha cidade, em Pernambuco, quando eu comecei a minha caminhada, eu me vi numa faca de 2 gumes, numa espada de 2 gumes. Pra gente encerrar. Um certo dia, Paulo, ele era meu funcionário, tinha 8 filhos, a mulher, um dia de ganhar o nono, um dia toda tarde eu chegava, resolvia as minhas atividades da empresa, e eu sentava na porta da minha casa, e pegava o meu texto e ia rezar o meu rosário, que era a hora que eu tinha escolhido. E um certo dia, por volta assim das 16, 17 horas da tarde, chega Paulo chorando, perto de mim. Aí, mas chorando. 8 filhos, nome contava. Aí, se assim, eu já conhecia a história de Paulo, conhecia a história da mulher dele, né? Aí Paulo sentou-se perto de mim chorando, disse assim, vim aqui para o Senhor me dar uma palavra, e a palavra que o Senhor me der, em nome de Jesus, eu vou fazer. Eu disse, oxe, foi que houve, Paulo? Você está nesse clamor todo? Não, eu cheguei em casa agora, peguei a minha mulher com outro homem, e ela buchuda, com o bucho pela boca. E eu peguei ela deitada na cama, mas outro camarada. Cheguei de serviço agora, e eu já juntei minhas coisas, vou embora de casa, ela pode ficar na casa, e agora eu vim aqui conversar com o senhor, porque o que o senhor me disser eu vou fazer. Eu disse, Paulo, é um assunto muito grave isso que você está falando. Você tem certeza disso que você está falando? Eu conheço você às vezes delira um pouco. Ele fez, não, cheguei em casa agora, aquele rapaz que eu dei acolhida a ele, que aí contou a história, eu conhecia a pessoa também. Ele levou uma pessoa para morar dentro da casa dele, né? Ele levou uma pessoa, porque Paulo era usuário de droga, a pessoa também, e ele levou um usuário de droga no fundo da casa dele, tinha um quarto, uma área, e ele botou essa pessoa para morar lá, dando um apoio moral para essa pessoa, e porque essa pessoa também consumia droga. E eu conheci a vida de Paulo, a vida do cara que ele disse que estava traindo ele, e a vida da mulher dele, eu conheci a vida dos 3.
e conheço o amor de Deus como é. Eu disse, Paulo, é o seguinte, só tem uma saída aí. Diga, pode dizer que eu vou fazer. Ele disse assim, voltar para casa. Mas eu peguei agora ela com ele na cama, fez assim, tá, ela disse o que é você? Disse, não, disse que desculpa, que não aguentou, foi a tentação, e ppp, Paulo, você já conhece a história da sua mulher. A mulher que você pegou na rua, você já sabe a história dela. Você pegou uma mulher na rua, que já tinha os seus defeitos, e você tentou aprumar ela e ela não quer ser aprumada. Certo? Certo, irmão, certo. Mas agora eu sou obrigada com. Não, você vai pra casa, você vai pegar o cara que tá lá e vai mandar o cara sair. Você vai mandar o cara sair de lá. Porque assim, o covarde foi ele. Você sabia disso? Porque você deu casa, comida a ele e um amparo moral e ele pegou, traiu você. Eu não vejo como que ela te traiu, apesar que ela te traiu e ela não presta. Então eu vou deixar ela. Eu falei assim, olha, Paulo, você tem 8 filhos com ela, ela tá grávida agora, vai ter agora, nas próximas semanas, um nome filho seu. Aí você vai jogar essa ninhada de menino todinha na rua, a deriva, com você. Não está bom, imagina sem você. Eu poderia muito bem, eu como um homem, o meu orgulho de machão. Oh, 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 oh. Não, deixa aquela prostituta, deixa aquela quenga, expulsa ela de casa. Eu, porque eu uso uma cruz bem grande, uso uma Bíblia debaixo do braço, eu sou um homem de Deus. Ô hipócrita. Eu disse, faça isso nada. E eu vou pegar essa culpa, jogar essas crianças na rua. Por causa dessa família, que já é uma família tribulada. Deus falou comigo, manda ele para casa, criar o filho dele. E vamos ver a atenção dessa mulher até onde vai. Resumindo, Paulo ficou me olhando, disse, mas eu tenho certeza que você está me falando, diga absoluto. Vai para casa criar seus filhos. Agora, se ela disser para você assim, na hora que você mandar o cara embora, se ela disser assim, eu vou embora com ele, aí, meu irmão, você deixa ela aí. Você deixa ela aí, tá bom? Você entendeu? Ele disse assim, nossa, sabe, irmão, pela confiança em Deus que eu tenho na sua palavra, eu vou fazer. Porque eu estou refletindo, meus filhos não merecem sofrer por causa daquela. Eu disse, tem mais, não puxa um fio do cabelo dela. O homem que bate em mulher, ele não é homem. Você quer bater numa mulher, despreze ela. Você quer ferir uma mulher, abandone, deu desprezo a ela. Não puxa um fio do cabelo dela. Deixa ela murmurando com a própria saliva dela de maldade. Ele foi para casa, chegou em casa, mandou o cara embora, o cara foi. Ela não foi. Resumindo a história, Paulo morreu. Eu creio em Deus que ele está no purgatório. Estou orando por você, Paulo. Aqui em nome de Jesus você ganha o céu. Os filhos já estão tudo grande, crescido, homens casados. Passa tudo por mim, irmão. Tudo bom, tudo. Eu tenho certeza que está gravado no coração daquelas crianças. Ó Virgem Santíssima, não permitai que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal nem de viver nem de morrer, que é a Virgem Santíssima de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Espero que essa história sirva para você. Não condene ninguém. Nós não nascemos para, não fomos feitos. Nossa existência não é para condenar ninguém. É para ajudar a salvar aquilo que já estava perdido. Então que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E eu peço nessa tarde, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, se existir alguma perseguição espiritual na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua vida, em nome de Jesus, que saia agora. É uma ordem, pela autoridade de batizado que recebi, pela autoridade de profeta que recebi, e pela autoridade, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, de exorcista que eu recebi, eu ordeno, demônio, saia dessa família agora, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz, meu irmão, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E se Ele deixar, amanhã tem mais. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti. Oi, xerecanda lamanaí, orecanda lamanaí,
Laralalarali.